Estamos aqui com o André, mais conhecido como André da Saúde. Nós acompanhamos aí todo o processo desde o início da ocupação do acampamento Papa Francisco e há muita coisa na mídia. A gente vê os deputados, políticos que foram ao movimento e eu não vi ainda o André, uma mídia, dar o direito de voz para que ele pudesse falar quem ele é, como funciona o movimento e o que foi passado nos últimos dias no acampamento Papa Francisco. André, você pode falar um pouco da sua pessoa, sua profissão, o que você faz, como teve início o acampamento Papa Francisco, para que as pessoas possam te conhecer e entender um pouco do trabalho, como funciona o movimento? Primeiramente, boa tarde, Ismael. Quero dizer que é uma satisfação muito grande poder estar recebendo você e a sua equipe aqui do jornal Vale Tudo Se Puder, aqui na minha casa, na minha residência, no bairro Rancho Alegre, em São Sebastião, onde eu resido. Então, Ismael, eu sou um agente comunitário há 9 anos aqui no município de São Sebastião e é onde eu moro também há 9 anos. E a gente tem uma vida aqui, né, dedicada aos movimentos, primeiramente assim, aos direitos, né, dos trabalhadores, porque eu sou do Movimento Sem Terra, mas sou também um sindicalista, né, sou um servidor público, agente comunitário, e a gente sempre atua aqui na busca dos direitos, né, dos servidores públicos do município de São Sebastião. Então, Ismael, tem assim uma vida voltada para a defesa dos direitos das pessoas, tanto seja dos trabalhadores do município de São Sebastião, quanto também dos movimentos sociais. Do Movimento Sem Terra, na verdade, assim, eu não tinha uma experiência com o Movimento Sem Terra em si, né? Vim ter uma experiência com o Movimento Sem Terra agora, praticamente nesses 6, 7 meses, né? A ocupação ocorreu no dia 26 de abril, né? Do qual assim, eu fiz parte como alguém que participou da ocupação, né? Lá no sítio Laranjal, né? Da ocupação, né? do Papa Francisco. Então, assim, eu tive contato com o movimento nesses momentos, né, praticamente há 6 meses. Então, assim, eu sou muito novo, né, no Movimento Sem Terra, mas eu sempre defendi o Movimento Sem Terra porque compreendo esse movimento como crucial, importantíssimo dentro do Brasil. Porque o que acontece? Nós temos no Brasil um país de dimensões continentais, onde as terras estão concentradas nas mãos de poucas famílias. Nós estamos, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, onde as terras agricultáveis do estado de Alagoas estão nas mãos de praticamente 20 famílias. E aí a gente, né, faz o questionamento, né? As pessoas, um estado como esse, tem aí praticamente 2 milhões de pessoas, as pessoas precisam comer, precisam se alimentar. E o que nós temos hoje é monocultura da cana-de-açúcar e muita terra ociosa. Então, eu acredito assim, no Movimento Sem Terra, né, defendo o Movimento Sem Terra, sou um ativista porque compreendo a importância, né, que se haja uma democratização da terra, que infelizmente não tem no Brasil, principalmente aqui no estado de Alagoas, que é um local assim, onde existe muita concentração de terra. Ok, André, as pessoas marginalizam muito o movimento. Existe uma lei que dê a vocês esse direito de ocupação? Como é que funciona o processo para que uma terra seja ocupada? O que acontece? Eu comecei a minha fala dizendo que a gente vive num país extremamente desigual, né? Num estado extremamente desigual, inclusive referente também à questão da distribuição de terra. Então existe na Constituição Federal, se eu não me engano aqui o artigo 185, que fala sobre a questão da reforma agrária. Então, Ismael, toda a propriedade que não esteja cumprindo a sua função social, ela poderá ou deverá ser destinada para a reforma agrária. E aí alguém pode se perguntar, mas o que é a função social, né, da terra? Veja, a terra, ela é um bem, pode ser um bem particular, mas ela é diferente, por exemplo, de um automóvel, né, ela é diferente de uma bicicleta, porque ela tem uma função social. A terra ela tem que ser produtiva, né, porque as pessoas precisam se alimentar. Os donos dessa terra precisam ter uma relação harmoniosa, respeitando os direitos dos trabalhadores.
a terra ela precisa respeitar a legislação ambiental. Então, se o dono dessa terra ele não cumpre com esses requisitos, então essa terra ela é passível da reforma agrária, é o que está dentro da Constituição. Então, não precisa ser todos esses elementos, basta a terra não ser produtiva para que ela possa ser destinada para a reforma agrária, ou se a terra tem crimes ambientais, ou se a terra, o dono da terra promove trabalho escravo. Então, se comete algumas dessas infrações, a terra poderá ser passível, né, da reforma agrária. E por que ocorre a ocupação? Justamente porque a gente vive num país extremamente onde existe concentração de terra e só existe a reforma agrária a partir do momento que se tem a ocupação. Né? Seria uma forma de chamar o Estado brasileiro para a necessidade que as famílias têm, né, de poder ter terra também para poder produzir. Então só existe ocupação porque existe concentração de terra. A gente faz essas perguntas, André, porque muitas pessoas ainda não entendem como é que funciona. Então, o primeiro passo, quando a terra tem esses critérios que você mencionou, é a ocupação. Nós vemos aí algumas perguntas sobre a situação da terra, e uma das perguntas aqui que as pessoas fazem é em relação a essa multa de R$100 mil que o Cabo Bebeto ficou apertando na tecla que existe. Existe uma lei estadual, você pode falar melhor sobre isso, sobre esse montante, esse valor, essa informação procede? O que você tem a dizer aos nossos telespectadores? Veja, eu tive conhecimento dessa lei, alguém me mandou através de um grupo do WhatsApp, que teria sido feita, né, aprovada na Assembleia Legislativa por esse deputado Cabo Bebeto. Agora, o que acontece? Essa multa seria muito menor. Pelo que eu vi, seria em torno de R$2.500, não passaria de R$3.000. E aí ele joga nas redes sociais uma multa que seria de R$100 mil. Eu até desafio ao deputado bravateiro Cabo Bebeto, porque o que é que o Cabo Bebeto faz? Ele joga para um grupo de pessoas que são extremistas igual a ele. O Cabo Bebeto, ele deixa de exercer, de fazer as suas funções, as suas prerrogativas enquanto deputado estadual para atacar trabalhadores e pessoas, muitas vezes, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Então, o que eu vejo a atuação desse deputado bravateiro, desocupado, que não tem o que fazer, no estado onde nós temos um dos piores índices sociais do país, econômicos, né? Nós tivemos um dos maiores crimes ambientais da história da humanidade, que foi da Braskem em Maceió, onde os bairros inteiros afundaram. E aí eu pergunto a vocês, Ismael, cadê a atuação desse parlamentar, né, que deveria estar na Assembleia Legislativa para resolver os problemas como esse crime ambiental da Braskem e entre todas várias outras questões que existem no estado de Alagoas? De repente a gente vê um deputado baixo clero, entendeu? Porque ele não tem relevância, esse deputado. Eu tenho andado muito, sabe, Ismael, em fóruns, delegacias, conversando com autoridades. E em nenhum desses espaços que eu tenho andado, as pessoas levam a sério esse deputado Cabo Bebeto, porque ele joga apenas para as redes sociais. Então ele age como se fosse um adolescente que está ali na fase da puberdade e vive assim, querer atacar, né, as pessoas, os movimentos sociais. Então, assim, eu vejo assim, uma atuação muito ridícula, pífia, por parte desse deputado Cabo Bebeto, que vive a utilizar as redes sociais, né, utilizando meu nome. Sou funcionário público, né, eu tenho as minhas atividades nos movimentos sociais, né, sou professor, inclusive, né, dentro do Movimento Sem Terra, porque o que acontece? Né, o Movimento Sem Terra, ele luta para que haja democratização e acesso à terra, mas ele luta para que as pessoas possam aprender a ler, escrever, fazer faculdade, né, ter vários direitos, né, de políticas públicas. Então é isso, eu acho que foi muito mais, sabe, Ismael, bravata, conversa fiada, e desafio você, Cabo Bebeto, mande a multa de R$100 mil para que eu possa pagar, se é que ela existe. Falou sobre a questão que você é funcionário público e nós vimos muitas vezes o Cabo Bebeto atacar nesse sentido. Como é que funcionava a sua jornada de trabalho para que nós possamos entender? Né? O deputado falou várias coisas nas redes sociais e fica a oportunidade, o seu direito de resposta. Dominó, foca em mim, por favor.
Pessoal, nós estamos aqui fazendo essa entrevista com o André, como eu já falei, é imparcial. O André trabalha como funcionário público, é de esquerda, Cabo Bebeto é de direita. E estamos dando ao André o direito da fala, assim como o Cabo Bebeto teve e tem. Se quiser procurar para uma réplica, estamos abertos ao diálogo. Mas hoje temos que ouvir o André, porque não foi dado a ele esse direito. Nós estamos aqui para você, eleitor extremista de esquerda ou de direita, fazendo um trabalho imparcial, independente das opiniões. Então, o André vai responder essa pergunta de como funcionava a carga horária dele, como é que ele trabalhava e mantia o contato com o trabalho e com o pessoal do movimento. André, você pode falar para a gente como é que funcionava a sua jornada de trabalho nesses 2 períodos? Primeiramente, Ismael, eu sou servidor público, sou agente comunitário. O meu trabalho é nas ruas de São Sebastião, conversando e orientando a população sobre questões relacionadas à saúde. Ontem eu conversava com um servidor público do INCRA Nacional, que inclusive estava na desocupação de ontem, e ele me falava que foi interpelado por uma das pessoas da fazenda, os familiares, relacionados ao meu trabalho. E esse servidor do INCRA disse para mim que falou para essas pessoas que o INCRA, ele prioriza pessoas que sejam agentes comunitários para poder estarem na reforma agrária, inclusive de serem beneficiários. Em regra geral, servidor público não pode ser beneficiário da reforma agrária, mas toda regra existe uma exceção, e a exceção a essa regra é para agente comunitário, que é no meu caso específico, e para professor, que também sou professor. Então, quer dizer, Ismael, do ponto de vista legal, eu não tenho nenhum problema, eu não devo para Cabo Bebeto, eu não devo para ninguém, tenho sim um compromisso com o município de São Sebastião, tenho uma carga horária a ser cumprida, mas o que acontece? Sou um agente comunitário que trabalha nas ruas, tenho as minhas metas para bater. Quando eu bato minhas metas, eu não vou ficar o dia inteiro no sol. Ninguém fica o dia inteiro no sol, na verdade, mas a gente faz o nosso trabalho com empenho e afinco. E outra coisa, esse deputado, ele é um bravateiro, divulgador de fake news. Outro dia ele chegou lá no acampamento, eu estava às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, eu bato ponto. 7h30 da manhã e 1 hora, entre 1h30 da tarde, na Secretaria de Saúde. Como é que ele vai pegar a minha imagem às 4 horas da tarde, e divulgar que eu estou no meu horário de serviço? Então, quer dizer, ele jogou várias fake news, várias mentiras, para querer assim me prejudicar e me caluniar, mas eu acho que só passa de fake news e de um deputado desocupado que não tem muito o que fazer a não ser estar atacando servidores públicos. Marcel, vamos a um rápido comercial e voltamos já com o André da Saúde para mais algumas perguntas, mais algum esclarecimento. Vocês podem deixar o seu comentário, a sua pergunta para o André. Como eu disse, aqui no Fale Tudo Se Puder tem espaço para todo mundo, para a direita, para a esquerda, para centro, desde que seja dito a verdade e tenha um compromisso e a responsabilidade de falar o que realmente acontece para o povo.